Olá, sejam bem-vindos ao primeiro podcast do Instituto CRISP. Hoje nós estamos iniciando uma série de podcasts voltados para a conscientização da endometriose e outras doenças ginecológicas com a participação de especialistas. Para começar, estamos recebendo o Dr. Cláudio CRISP Júnior, cirurgião e ginecologista. Ele tem título de especialização em ginecologia e endoscopia ginecológica pela Fibrasgo AMB e hoje ele atua como professor e diretor da pós-graduação em endoscopia ginecológica do Instituto CRISP. E também o Dr. Newton Nadai, que é ginecologista em Foz do Iguaçu. Ele é mestrando pelo IFF Fiocruz e também professor da nossa pós-graduação em endoscopia ginecológica. Tudo bem, Dr. Cláudio? Tudo bem, Dr. Newton? Tudo ótimo. É um grande prazer estar aqui falando um pouquinho, de temas que a gente gosta de conversar, ainda mais com um grande amigo. O Newton é um amigo pessoal e acho que vai ser bem legal esse bate-papo. Não, é um prazer enorme, além de compartilhar, de estar entre amigos aqui, de inaugurar um podcast que tenho certeza que vai explodir, vai brilhar, vai ser referência para todos os ginecologistas, espero até que para pacientes, né, de disseminação da informação, de endometriose, e com certeza vai ter muitos outros assuntos relacionados à endoscopia ginecológica. É um prazer enorme. Exatamente. E vamos começar então. Prazer nosso também. E hoje a gente vai começar falando um pouquinho sobre os locais mais acometidos pela endometriose, né? Mas antes disso, acho que é importante a gente falar um pouco sobre endometriose. O que é endometriose e como ela acontece? Vou pedir para o Dr. Cláudio começar falando um pouquinho para a gente sobre isso. Eu vou até tentar, essa questão dos locais, o que me incentivou um pouco a falar sobre isso, né? Porque é impressionante como que os pacientes em geral, né, o público que tenta consumir o conteúdo de endometriose, eles têm essa vertente de tentar procurar e saber o que é ligamento terço-saco, por exemplo, o que é isso, o que é aquilo, e aonde que a doença pega, porque às vezes alguém ouve que, caramba, tem endometriose no cérebro, por exemplo, é óbvio, né? Então, assim, acho que é um tema que as pessoas procuram muito, né? Só que, de forma bem resumida, a endometriose, a gente sabe que o endométrio, aquela célula que reveste o útero internamente, que ele deveria estar presente somente ali no corpo da mulher, se ele existir em alguma outra parte do corpo, tem várias teorias para a gente discutir um dia sobre isso, porque isso pode acontecer. Se eu tiver, então, a célula endometrial em outra região que não seja a cavidade, a parte interna do útero, isso representaria o tecido endometrial ectópico, a endometriose. E aí vem a questão, onde pode ser isso, né? E, então, assim, a endometriose nada mais é do que isso. Eu tenho um endométrio, que era para estar dentro do útero, em qualquer outra parte do corpo que não seja aquilo ali, certo? Eu acho que aí, assim, aí que vem a questão. E aonde que é outra parte do corpo, né? E até isso é bem interessante, essa questão de pode acometer tudo. A gente orienta a paciente que realmente pode acometer qualquer lugar. Existem poucos órgãos que não têm descrição de endometriose. Um deles é o baço, mas assim, ao mesmo tempo que pode acometer tudo, geralmente está na pelve, o local mais comum, e é por isso que é uma doença ginecológica, e o ginecologista está mais habituado a diagnosticar e a conduzir, porque geralmente acomete a pelve, mas sim, qualquer lugar pode ter endometriose. Tem endometriose na glândula lacrimal, leito ungueal, na unha, então qualquer lugar mesmo. Nas amígdalas, né? Amígdala. E engraçado, entre aspas, né, que isso não tem nada engraçado, mas assim, quando você tem endométrio, né, em alguma outra parte do corpo que não seja a cavidade do útero, você tem que pensar que ele tem uma tendência a desenvolver a característica igual o endométrio do útero. Então, ele vai responder hormonalmente de forma semelhante. Então, então eu poderia menstruar em outra parte do corpo, entre aspas? Sim. Esse caso que eu falei, a gente teve um caso lá um tempo atrás de paciente que teve endometriose nas amígdalas e ela tinha, de vez em quando, sangramento pela boca, porque ela sangrava pelas amígdalas, né? Então, na verdade, essa questão do endométrio estar presente em outras partes, o Newton falou perfeitamente, assim, óbvio que a gente sempre extrapola, fala pulmão e cérebro e tudo isso, osso, né? Só que são coisas muito raras, assim, poucos relatos e o diagnóstico da exclusão, a gente tem que focar realmente nos locais que são muito prevalentes, que é, na verdade, no fundo do saco posterior que a gente chama ali, que é a parte posterior do útero, entre o útero e o intestino, e principalmente focado nos ligamentos uterinos, certo, Nilson? Isso aí. E claro que aí sim envolve... Por que é uma doença complexa? É porque, geralmente, o diagnóstico é adiado apesar de ter muito sintoma, pela essa complexidade de estar entre o útero e o intestino. Então, às vezes é o sintoma intestinal, às vezes é o sintoma urinário, e o urologista, o cirurgião digestivo, às vezes não tem esse conhecimento da doença, então acaba adiando esse diagnóstico, justamente porque ela pode acometer tudo ali na pelve ao redor, e o sintoma não ser exclusivamente ginecológico. A gente falou sobre o endométrio, essa eliminação do endométrio na menstruação. Isso acontece com todas as mulheres que menstruam. Por que nem todas as mulheres têm endometriose? O que acontece
acontece nesse processo? Poxa, isso é quase uma pergunta de concurso público, né? de mestrando, de doutorado. É verdade, assim, quase 100% das mulheres acontece essa menstruação retrógrada, porque lembrando que as trompas, que tem a função de fecundar, né, de engravidar, as trompas, ela, na verdade, é um canudo que não tem válvula. Então, quando a paciente está menstruando, o útero gera pequenos movimentos de contração, grande parte, quase 100% do sangue, sai pela vagina normalmente. Só que não tem como você impedir que o sangue também possa refluir pelas trompas, e esse sangue que reflui pelas trompas vai cair onde? Dentro da barriga. E geralmente na parte posterior do útero, que é a parte, né, em relação à posição anatômica que a gente fica, vai cair ali atrás do útero. E a questão é que esse sangue menstrual não é somente sangue, ele tem uma descamação endometrial, ele tem células sendo levadas com ele, células endometriais. E uma das grandes teorias da endometriose é da menstruação retrógrada. Mas essa teoria, ela fica meio confusa nesses aspectos. Por exemplo, se isso acontece em quase 100% das mulheres, bota aí 90% mais ou menos das mulheres, por que somente de 8 a 15, 10% em média das mulheres vão ter endometriose? Isso é uma coisa que vai envolver, às vezes, a questão genética, epigenética, imunológica, tudo isso, né, Newton? Essa pergunta... Aliás, essa resposta é a resposta dos milhões. Quem descobrir essa resposta vai ficar rico, porque talvez ajude a descobrir o tratamento, a cura, né? E entender também que a cura até é difícil de falar, porque é uma doença crônica, né? Mas é uma pergunta difícil. Então, há várias hipóteses, há várias maneiras de se explicar isso. Inclusive, geralmente a gente fala assim para o paciente que para entender mais fácil que é o endométrio fora do útero, mas ele tem algumas características que são um pouquinho diferentes. Então, é difícil do nosso sistema imunológico, quando essa célula vai para fora do útero e cai na cavidade ali, identificar ele como inadequado ali naquela localização. Ele tem maneiras de se esconder e o nosso sistema imunológico não limpa aquele tecido que não deveria estar ali. E aí isso é um dos fatores que pode. Mas de novo, são várias possíveis explicações para essa doença. A gente, infelizmente, não tem essa resposta ainda. Certo. A gente falou sobre alguns locais, né, que a endometriose costuma acometer mais. Tem algum local que a endometriose costuma acometer que pode gerar um pouco mais de risco para a saúde da paciente ou até talvez um risco de vida? Sim, tem vários locais que podem sim causar um risco de vida. Quando há uma obstrução intestinal, que é raro, mas pode. Quando há uma obstrução do ureter, que pode. Até tive um paciente que já perdeu o rim por causa de uma endometriose. Tem também o tecido que envolve o pericárdio, que pode fazer um tamponamento cardíaco, então tem uma parada cardíaca por endometriose. São coisas raras, mas pode acontecer. Sim. Agora, o problema maior talvez não seja o risco que a localização da doença afeta, porque são raros, mas é o que a paciente tem de sintoma. Tem pacientes que têm muita doença e que quase não tem dor. Exatamente. E tem pacientes com pouca doença que têm muita dor. E é uma doença, no meu ponto de vista, mais grave do que uma doença mais extensa. Exatamente isso. O que o Nilson falou, eu falo quase todo dia no consultório com as pacientes. Né? Eu falo assim, geralmente as doenças ginecológicas, elas tendem a ter uma relação tamanho com sintoma. Pega um mioma. Em tese, o mioma, quanto maior fica, mais sintoma. Um tumor de ovário, mesmo benigno, quanto maior, pode ter mais sintoma. Agora, a endometriose não tem essa relação obrigatória, né? Não para infertilidade, mas para dor, né? Então você pensa, a paciente às vezes com uma doença gigantesca no intestino todo, tomada ali na parte do reto, e não sente quase nada, ou muito pouco, chamam de oligosintomática. Agora, tem paciente às vezes com doença mínima que quase ninguém consegue ver, nem no exame físico, nem no exame de imagem, e tem aquelas dores incapacitantes, refratárias a tudo, e você fica em cima do muro, e aí o que a gente faz, né? Aquilo tudo. Então, assim, é uma questão muito mais, assim, óbvio que o Nilton falou perfeitamente, a doença pode ser grave, uma coisa é doença grande, outra coisa é doença grave, né? São coisas mais diferentes. A gravidade, ela envolve geralmente um impacto funcional de algum órgão, né? Até ginecológico, pode impactar as trompas, ela pode não funcionar para aderência, tudo isso, mas pode impactar o intestino, pode impactar o ureter. Nós tivemos casos de que a gente estava juntos e a paciente acabou perdendo o rim porque não tinha mais função, obstruiu o ureter, fez uma hidronefrose que a gente chama e o rim perdeu a função dele. Isso é uma coisa gravíssima, mas isso não é tão comum, né? Óbvio que tem que ser sempre avaliado, mas assim, acho que o pior em relação à gravidade ainda é a qualidade de vida, né? Sim. Quando você pensa na qualidade de vida, e esse tema que envolve onde que acomete e pode afetar a saúde de vida da paciente, tudo isso, acho que é um tema importante porque a gente tem que lembrar sempre, assim, é uma doença que ela não é um tumor, ela não é um câncer, né? As pessoas, mas ela tem um comportamento meio maligno, entre aspas, né? É uma doença que ela é um endométrio que está infiltrando outros tecidos. Você pensa assim, poxa, pega o intestino, pega o ureter, isso é um câncer, né? Metástase, né? E não é assim, é porque o crescimento do endométrio, né, ectópico, e o Newton falou perfeitamente bem no início, ele tem alguns padrões genéticos e hormonais diferentes do endométrio tópico, ele se adapta de uma forma diferente, ele tem esse padrão de invasão tecidual mais facilitado. Então você pensa numa doença benigna,
está invadindo o intestino, invadindo o ureter, invadindo a bexiga, como é que poderia pensar nisso? Mas eu concordo com ele perfeitamente. Essa questão de gravidade é óbvio que tem que ser avaliado, mas isso eu até brinco, por exemplo, isso é um problema que eu tenho que me preocupar. Você tem que se preocupar com a sua qualidade de vida. Como que a doença está impactando a sua vida? Você tem dor, você consegue conviver com ela, você está conseguindo trabalhar, está conseguindo ter relação sexual, está conseguindo conviver bem com seu marido. Acho que isso é o mais importante, né? E eu até acho legal porque poxa, você foi meu orientador aqui na especialização, então foi meu professor. A gente tem um raciocínio, obviamente, muito semelhante. E você falou, assim, perfeitamente também. E é interessante a gente pensar nisso, porque esse impacto que ela vai ter, a doença vai ter na mulher, é o que vai determinar a nossa cirurgia também. Se tiver muita doença, né, mas não tem nenhum risco de morte, e a paciente não sente nada, a gente não pode causar mais dano do que a doença. Então, às vezes, ressecções extensas têm riscos. É diferente de um câncer, que a gente quer curar, tem como tirar e curar. A endometriose é uma doença crônica, ela pode voltar, tem uma taxa de recidiva alta, mesmo uma cirurgia completa. Então, a gente tem que considerar isso. Qual vai ser o benefício da cirurgia, Exatamente. Né? A gente estava falando um pouco sobre sintomas agora, né, da endometriose, e a endometriose ela tem alguns sintomas que são muito característicos, né? Algumas pacientes têm muito sintoma, por exemplo, a cólica menstrual que vai piorando a cada mês, tem alguns sintomas de dor para evacuar e urinar no período menstrual, dor nas relações sexuais. A gente sabe que isso independe do local onde a doença foi acometida, né? Mas tem alguma relação, por exemplo, do local em que a doença acometeu com essa dor que a paciente está sentindo? Por exemplo, uma endometriose intestinal, obrigatoriamente a paciente vai ter uma dor para evacuar no período menstrual. Existe essa relação entre o acometimento e o sintoma? Então, existe sim, a localização das lesões pode explicar muito sintoma, mas não necessariamente, né? E nem obrigatoriamente, nem né? obrigatoriamente. Mas sim, por exemplo, cara, lembro do teu pai, um caso que ele contava com muito orgulho, assim, e eu repliquei muito, falando também com orgulho, de ter convivido com ele, de um caso de uma paciente que andava de muleta. Sim. Acho que lá de Vitória, eu acho. Sim. Que andava de muleta, era uma endometriose no nervo ciático, a paciente andava de muleta há muito tempo, e depois da cirurgia, a paciente voltou a andar. Imagina que coisa brilhante, deixar a mulher voltar a andar com uma cirurgia. A paciente ela tinha claudicação, né, que mancava muito, chegou um ponto de não conseguia andar sem a muleta por causa de dor, realmente. O nervo ciático, né, são acometimentos mais raros, né, pegar um nervo tão profundo assim da pelve, só que mesmo assim foi operada, tirou aquele foco da doença, a paciente voltou a andar por causa de uma endometriose, é uma coisa, né, parece até algo meio, né, de filme, né, e isso é verdadeiro. Agora, essa questão realmente é legal de ser falada, né, porque a Alice Brandão, né, que é radiologista que a gente conhece muito, ela fala perfeitamente isso, assim, ela quando vai fazer uma ressonância na paciente, ela sempre volta e ela faz uma anamnese muito legal, uma entrevista, e ela na anamnese ela começa a pensar já, pô, a paciente tem aquela dor lombar quando menstrua, né, será que ela não tem doença ali naquele ligamento pterosacro? Será que isso? Então, assim, essa questão realmente, ela não tem nada obrigatório, a medicina não é uma ciência exata, né, infelizmente, só que na verdade tem uma tendência, assim, o que não tem a tendência obrigatória também de tamanho com sintoma, existe sim, em contrapartida, né, a tendência de doenças próximas ao intestino, gerar sintomas intestinais, seja a dor para evacuar, seja também, às vezes, o sangramento retal, diarreia é muito comum. Menstrual. A paciente pode ter essa mudança do padrão de fezes, né? Agora, acho que o mais importante do que falar qual é o sintoma é que geralmente, ainda mais quando é inicial, né, os sintomas tendem a ser catameniais, né? São sintomas que geralmente têm relação com o ciclo menstrual, com a menstruação. É óbvio que depois de um tempo a dor é outra entidade, a dor ela pode se transformar realmente numa dor anárquica, né, a qualquer momento e sem nenhuma explicação e tudo. Mas de forma inicial, de forma quase que uma regrinha, né, e tudo isso, os sintomas que são muito catameniais, o ginecologista não pode deixar ficar passando, né? Assim, o paciente todo mês tem cólica incapacitante, primeiro dia não consegue sair de casa e bolsa de água quente na barriga, aí quando também está menstruada, tem dor lombar importante, a dor também é muito grande, quando está menstruada, a dor para evacuar, caramba, isso tem que chamar a atenção da gente, né? Acho que outra coisa muito importante, cara, é que tava lendo uma coorte, um estudo desses tempos, que relacionando não apenas ao sintoma, mas a quantidade de sintomas, porque infrequente, pode, tá? A gente não pode ignorar a dor que uma paciente que tem apenas a cólica menstrual, mas geralmente vem acompanhada de algum outro sintoma. Então vem a cólica, vem uma dor para evacuar, vem uma distensão abdominal, vem uma diarreia no período menstrual. Então geralmente são vários sintomas. E isso é muito importante para a gente pesquisar outros sintomas além da cólica, né? E
e até para alertar principalmente os pacientes adolescentes, que a gente tem que... Eu já estou pegando pacientes adolescentes que as mães já tiveram o diagnóstico de endometriose, o que antigamente era infrequente, né? Era quase possível. A gente já está pegando já a segunda geração das pacientes com endometriose. Então, é importante também investigar uma anamnese bem detalhada, até porque também no diagnóstico, às vezes os exames de imagem têm uma sensibilidade reduzida para alguns focos. Então, a anamnese, a conversa realmente é muito importante. Sim, indo nesse caminho, atendi essa semana, sem exagero, uma paciente que sempre que menstrua ela tem dor no ombro direito e na mandíbula direita. Caramba. Entendeu? A gente tem que pensar em doenças, né, abdômen superior, diafragma. Então, assim, são coisas que se você não perguntar, ela não vai falar espontaneamente, entendeu? A gente tem que perguntar, a gente tem que investigar o tempo todo, né? E são sintomas ativos. A anamnese minha demora muito, porque eu pergunto cada sintoma. Eu falo assim, doutor, ninguém nunca me perguntou isso na vida, né? É isso. Exatamente. Né? Doutor Newton falou uma coisa interessante, que o exame de imagem às vezes não tem sensibilidade para identificar algum tipo de endometriose. Isso acontece com todos os tipos de endometriose? Tem, por exemplo, algum exame de imagem que seja melhor para identificar determinados tipos? Eu acho que seria interessante a gente falar um pouco sobre isso também. Perfeito. Excelente pergunta, Ju. Existem, sim, a gente tem duas variáveis nesse ponto. Uma é a doença e a outra é o aparelho que faz esse diagnóstico. E quando eu digo aparelho, é no sentido bem amplo, é o médico que está fazendo o exame, de ter o conhecimento, ter se dedicado a estudar endometriose. Às vezes um radiologista ele tem que estudar doenças torácicas, doenças abdominais gerais, articulação e é muita coisa para saber ao mesmo tempo. Então, hoje em dia, como temos mais médicos, as pessoas conseguem se especializar mais em áreas como endometriose. Então, assim, de endometriose, nós temos 3 tipos de endometriose: a superficial, a ovariana e a profunda. A endometriose ovariana, eu costumo dizer que é o mais fácil. Se você está na minha frente com dor e não sabe o que é, não é ovariana. Senão a gente já saberia que já estaria resolvido esse problema. A ultrassom convencional consegue ver. A profunda, geralmente a gente precisa de uma ressonância de pelve com preparo intestinal e um ultrassom transvaginal com preparo intestinal realizado por um profissional capacitado em endometriose. E mesmo assim, se o ultra é retrovertido, dependendo do tamanho do nódulo, dependendo da posição, vai passar batido. A gente só vai ter os sintomas para o diagnóstico. E a superficial está começando a se desenvolver um protocolo para diagnóstico de endometriose superficial com ultrassom, mas é algo assim bem inicial, não são todos os serviços, são poucos especialistas que têm essa capacidade, esse know-how de fazer essa avaliação. Exatamente isso. E assim, essa questão da endometriose superficial, que a gente chama, ou peritoneal, né? Tem vários nomes para ela, mas assim, o problema é exatamente isso, porque a paciente tem um exame físico, a princípio normal, pode ser, ela tem exame de imagem normal, ela tem sintomas, fala, você tem endometriose, ela fala assim, mas eu não tenho lugar nenhum. Então, assim, você tem que convencer a paciente às vezes, porque ela passou em vários ginecologistas, fala que ela, é dor é normal, a cólica é normal, quando casar passa, aquelas coisas que a gente ouve por aí que não tem que ser ouvidas mais, mas enfim. E aí você vai fazer o exame, não tem nada, mas você sabe que ela tem endometriose. Porque o diagnóstico, em tese, até hoje, né, o diagnóstico, se você for bem criterioso, o diagnóstico ainda é biópsia. O que é isso? Se eu pegar um tecido, seja qual for, um ligamento uterino, um pedaço do intestino, eu tenho endométrio nele, endometriose. Né? Endométrio fora do lugar, endometriose. Só que será que todo mundo tem que fazer biópsia? Então todo mundo tem que operar. Né? E não é assim. A gente sabe que a minoria dos casos tem que operar, graças a Deus. Só que eu tenho hoje em dia já substrato suficiente para poder, numa anamnese bem feita, que é a entrevista médica, no exame físico às vezes alterado, né? Em sintomas clássicos, exclusão de outras doenças, caramba, endometriose, eu tenho já autorização para tratá-la como tal, entendeu? Então, assim, o exame de imagem, ele serve muito, eu falo para o paciente exatamente isso, eu falo assim, olha, eu vou te pedir esse exame aqui, não é para fazer diagnóstico não, é para te mapear, a palavra é outra, porque assim, o diagnóstico eu sei que você tem. Sim. Eu falo, você tem endometriose, eu não tenho dúvida, agora eu quero saber onde está, porque o meu exame físico é limitado, é simples assim, né? Cara, a gente fala exatamente igual para o paciente, isso é bom que a gente não ensina isso aqui, mas todo mundo aprende igual, é espontâneo, né? É espontâneo. E acho que o mais importante é a gente contar a história da paciente que chega com endometriose, porque com certeza elas vão estar escutando e a gente vai contar a história de muitas delas. É daquela mulher que ela chega com uma sacola de exames, com tomografia, com ultrassom, com ressonância, com colono, e aí ela vai falar que já passou na emergência várias vezes. Essa mulher, ela vai ser categorizada na emergência como poliqueixosa, que é um termo que se usa no meio da saúde para dizer aquela paciente que reclama de tudo e não tem nada. Ela vai na emergência várias vezes para fazer medicação, vai fazer ultrassom, o médico fala, você não tem nada, teu exame está normal. E volta. Elas vão começar a achar, vão falar que ela está indo para pegar testado, e ela não quer testado, ela só quer que tirem a dor dela. Exatamente. Ela só quer se curar. Depois de tanto ir para a emergência e falarem que não tem nada, que os exames estão todos normais, o marido, a família vai dizer que é coisa da cabeça dela. E ela vai
perder a legitimidade da dor dela, vai Exatamente. ser deslegitimada. Então ela vai chegar na tua frente achando que a dor é da cabeça dela. Isso. E você vai ter, a gente tem a função de falar, a tua dor existe. Exatamente. Eu acredito, Eu acredito em você. Exatamente. Você não acredita em você, mas eu acredito Exatamente. em você. Eu sei que você tem dor. E você tem muita dor. E a gente está aqui para te acolher e para te ajudar. E acho que essa parte mais difícil é fazer a mulher acreditar que o que ela tem não é da cabeça dela. Poxa, exatamente. Assim, exatamente. O Lito falou perfeitamente, assim, essa questão, né, do diagnóstico fica muito complexo a gente pensar nessa questão de que o exame de imagem pode ser negativo, sim, o exame físico pode ser negativo, mas assim, a gente já sabe, eu falo para o paciente uma frase assim, eu falo assim, olha só, você tem nariz de cavalo, olho de cavalo, rabo de cavalo, você não pode ser um elefante, entendeu? É simples assim, eu não vou inventar um diagnóstico para você, eu falo que você não tem nada, eu não posso negligenciar você assim, entendeu? Então assim, esquece que o exame de imagem vai me dar diagnóstico, o exame de imagem vai me mapear a sua doença, são coisas, o exame de imagem vai falar aonde está a doença, se tem gravidade da doença, se eu tenho que fazer alguma intervenção imediata ou não, isso é outra coisa. Ou ao contrário, eu até falo para ela, olha, se tiver negativo, agradeça, porque a doença sua é pequena, então a gente tem que focar em tratamento da dor agora, entendeu? É outra coisa, né? Não, e até acho engraçado falar uma analogia aqui, mas a gente tem que desconstruir o House, né? Porque o House, naquele seriado, todo mundo fala, todo paciente mente, né? Aqui é o contrário, a lógica aqui é justamente o oposto, a paciente não mente. Se ela foi até o teu consultório, depois de consultar com 10 pessoas, depois de fazer 20 exames, ela está pedindo ajuda, ela não veio ali para brincar, de mentir, para perder o tempo dela ali. Então, tem que acreditar no que a paciente diz. Exatamente. Né? Mas assim, é óbvio que não é que o exame não tenha função, não. O Lito falou perfeitamente. Assim, existem exames muito bons, principalmente com médicos capacitados para aquele exame. E assim, tem uma briga eterna se a ultrassonografia é melhor do que a ressonância. Isso é uma briga que não tem nenhum sentido, a própria Alice fala isso. Só que assim, na verdade, a gente tem que pensar que como é feito. É o preparo intestinal adequado, às vezes o uso de gel e soro em regiões anatômicas específicas, por vezes o uso do contraste ou não, né, depende de cada caso, mas assim, de qualquer forma, existem exames que ajudam sim, com certeza, né? Sim. E uma coisa interessante também da gente pensar é que justamente a paciente, quando ela começa a acompanhar um pouco mais sobre endometriose, o podcast tem esse objetivo, vídeos, e hoje tantos outros canais servem para isso também, que quando ela conhece a doença que ela tem, quando ela sabe que aquele sintoma é relacionado à endometriose, ela também pode bater o pé e falar, não, olha, eu tenho alguma coisa errada, não é possível. E assim, essa questão do conhecimento, ela é tão importante, eu falo até por mim, eu tenho endometriose, né? E eu descobri endometriose a princípio, assim, lendo, me informando. Quando eu comecei a trabalhar no instituto, né, eu não tinha a menor ideia que eu tinha alguma coisa, mas eu sabia que tinha, porque eu tinha muito sintoma. E aí, lendo, eu falei, gente, tem alguma coisa errada. Eu tenho isso aí. Com certeza, eu falei, eu tenho certeza que é endometriose. E aí, conversando com o Dr. Cláudio, ele passou uma ressonância e era endometriose, tinha certeza que era. Então, assim, a gente consegue, às vezes, se autodiagnosticar, né? É uma questão que está acessível a gente. Então, a informação também é muito importante nesse sentido. Eu ouço o tempo todo isso que ela falou, assim, a paciente falou assim, eu pedi para minha médica me pedir a ressonância. Tem que convencer. Eu convenci. E se a gente tiver que resumir, acho que, independente do que a gente for falar, tenho certeza que não vai ser mais importante do que isso. Se você tem dor, procure especialista, porque até que se prove o contrário, metade das pacientes com dor pélvica crônica tem endometriose. Sim. Né? Então, não, e se você juntar outros sintomas, né, paciente que tem alguma subfertilidade ou infertilidade associada, sim, aumenta mais ainda. Então aí aumenta mais ainda a chance. Então assim, o paciente é exatamente isso, né? Eu acho que para até resumir os sintomas que a gente foi falando de forma até meio automática, mas assim, pensar como você disse perfeitamente, né, Ju? É a questão da dor menstrual, principalmente se ela for progressiva, for intensa o suficiente para ter algum impacto na qualidade de vida ou nas atividades cotidianas do paciente, ou laborais, ou conjugais, etc. Né? Ela tem um caráter, uma tendência a ser progressiva, ela ir piorando ao longo dos anos, tá? E a paciente, ela também pode ter dor fora da menstruação, obviamente, uma dor pélvica, e a pélvica pode ser aquela parte de baixo da barriga, né? E também, às vezes, no períneo e tudo isso. Pode ter essa dor lombar menstrual, dor para evacuar menstrual, a dor na relação sexual ainda mais aprofunda inicialmente, né? A paciente pode ter uma dor quando ela tem o contato do pênis no fundo da vagina dela. E eu ouvi um dia desses de um monte de pacientes que eu fui fazer um podcast, as meninas tudo, mas ter dor na relação não é normal? Eu falei assim, olha, ter dor nenhuma tem que ser normal, né? Eu, como médico, não posso falar pra você que a sua dor é normal, senão eu estou errando alguma coisa, né? Não, a gente teve até uma personagem bem famosa, né, que associava a dor da relação dela com o tamanho do membro do parceiro, e na verdade era endometriose, aquela que até foi operada. Então, dor no sexo não é normal. Não é normal, e também, assim, a gente tem essas relações, a gente não pode nunca culpar a dor na relação por outros motivos. Não é o tamanho do pênis que é o problema, não é a questão nervosismo, tudo isso. Agora, infelizmente, essa dor em relação ao nervosismo, assim, a tendência de quando a dor
dor sexual começa a se tornar muito crônica e muito incapacitante, não somente vai afetar a libido, obviamente, o paciente tem dor, ela não vai conseguir querer ter relação sexual, não vai querer ter desejo sexual, só que cronicamente ela pode se transformar nas dores também sexuais superficiais, o vaginismo, por exemplo, e etc. Né? É até um mecanismo de antecipação da dor. Ela já sabe que vai sentir dor e aí sim ela vai se contraindo. Então, são os mecanismos da dor que também, eu acho que é assunto para nem um podcast, para uma aula. Para uma conferência. Bom, a gente falou um pouquinho sobre endometriose, a gente conversou um pouco sobre sintoma, a gente falou sobre diagnóstico, e aí eu acho que agora, para fechar, falta a gente falar um pouquinho sobre tratamento, mas só um pouquinho, porque o tema do nosso próximo podcast, né, um alerta de spoiler, é justamente sobre os tratamentos medicamentosos não usuais da endometriose, né? Mas agora, voltando aqui para o nosso tema, falando sobre tratamento, né? A gente está falando sobre os locais mais acometidos pela endometriose. Existem tratamentos que sejam específicos para acometimentos da doença, acometimentos mais graves, de repente, podem ser necessários uma intervenção cirúrgica ou medicamentosa? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Assim, a primeira coisa é saber assim, o tratamento da endometriose ou do que ela está causando, né? São coisas diferentes, porque assim, a endometriose não tem muito o que inventar, infelizmente. Como é que você elimina a doença? É com cirurgia e acabou. Não tem outra discussão, não tem remédio ainda que vai eliminar o foco sem quem descobrir isso, se Deus quiser, um dia, né, na questão da epigenética, é outra discussão. Então, assim, a doença, a endometriose, se você quiser eliminá-la ou tiver que eliminá-la, você vai ter que operar. Ponto. Agora, então todo mundo tem que operar? Não, ao contrário. Eu até falei com o Newton mais cedo hoje, falei assim, olha, no meu consultório eu falo para você assim, a minha função aqui é contraindicar a cirurgia. Eu quero saber, assim, você tem que me convencer de operar, porque assim, a cirurgia tem que ser a nossa última opção, certo? Então, na verdade, assim, o tratamento da paciente vai de acordo com o que ela está naquele momento, ou sentindo ou desejando. Exemplo, a paciente está naquele momento porque ela tentou engravidar e não conseguiu. Isso é uma questão. Ela está ali porque ela tem uma dor, a dor está impactando a vida dela, ela não está conseguindo conviver com a dor, não consegue ter vida conjugal, não consegue trabalhar, falta de trabalho por causa de dor. Então, é essa a questão, né? A primeira coisa é saber o que é o objetivo do tratamento. Qual é esse objetivo, né? Acho que o timing da cirurgia é essencial. Porque a endometriose é uma doença crônica. Então, doença crônica não tem cura. Sim. Em algum momento ela pode ser operada. A questão é também quando esse momento. Porque a gente às vezes também... eu tenho um receio de às vezes tentar adiar. A gente conversou disso hoje. A gente quer adiar para a paciente ser operada só uma vez. Porque se você operar muito cedo, vai ser reoperada muito cedo. Mas também a gente não pode insistir, sei lá, 1, 2, 3 anos e acabar a paciente perdendo 3 anos da vida dela sofrendo. Então, é uma decisão conjunta do médico com a paciente para decidir o momento adequado. A gente sempre tentando ganhar mais tempo, quando digo a gente médico, ganhando mais tempo para tentar não operar, e a paciente relatando quando o tratamento está indo bem e não precisa, e quando o momento... realmente não tem como, não estou conseguindo o que eu preciso, não estou conseguindo fazer as minhas atividades, ou quero engravidar, o momento de operar é agora. E o tratamento, assim, o que ele quis dizer que você vai tentando postergar ao máximo, é isso que a gente tenta mesmo, né? Até porque a gente quer sempre operar a paciente menos inflamada, com menos dor possível naquele momento, ou de forma com a doença também ainda controlada e tudo isso, mas assim, não é que você não faça nada nesse meio tempo, né? Pelo amor de Deus, né? Vai tendo dor aí, né? Pelo amor de Deus. Sim. Então, assim, paciente que tem dor, vamos separar, vamos segmentar, né? Paciente que tem dor, é uma dor que está incomodando ela, está atrapalhando a sua vida. A gente tem coisas para fazer, a gente tem as primeiras linhas terapêuticas com bloqueio hormonal, em pacientes que podem usar hormônio, a gente tem tudo que a gente pode fazer de adjuvância para dor crônica, paciente que é infértil, a gente tem técnicas de produção assistida, a gente tem a cirurgia em paciente de acordo com a idade, de acordo com a reserva folicular, tem várias discussões pontuais, mas assim, o tratamento vai variar de acordo com o que a paciente está sentindo e o desejo naquele momento. Não, Cláudio, eu quero ser mãe sim, tá? Mas não é agora. Ou então não, já tentei engravidar e não consegui, é outra discussão, né? Então, eu estou com uma dor. A minha dor está incapacitante. Eu não consigo sair de casa com o menstruo, entendeu? Então, é muito pontual. A cirurgia trata a endometriose, mas a gente tem os tratamentos hormonais, medicamentosos, analgesia, adjuvância, que a gente vai falar sobre isso no tempo, e o que a gente vai fazer. Mas como você disse no início, existe uma gravidade que vai indicar o tratamento, aí é outra coisa, né? Porque, sim, uma das indicações cirúrgicas é quando a paciente tem uma já evidência de perda funcional, ou a paciente tem uma tendência a uma perda funcional logo após, né? E aí você não pode negligenciar aquela doença, porque é uma doença, ela é crônica e ela pode crescer independente do bloqueio hormonal ou não, ela pode crescer. Isso fala para o paciente, você pode estar muito bem sem menstruar, você pode estar sem dor nenhuma, mas o follow-up tem que ser feito, você tem que ser acompanhado. Porque a doença crescendo, ela pode te causar um dano, então você tem que fazer sempre o acompanhamento. E tem momentos que a doença ela pode estar em algum grau de gravidade que o próximo passo dela é causar um problema de saúde dela, até de vida. E aí sim você teria que operar, e aí sim você tem que indicar a cirurgia, não tem jeito. Então, você perde esse timing, perde um rim, perde intestino, isso
isso aí. É exatamente Perfeito. isso. Tem alguma coisa que a gente conversando aqui deixou passar que vocês acham importante da gente tocar referente a esse assunto? Acho que o dor não é normal, né? A frase célebre que meu pai falava toda vez, né? Cólica menstrual. Cólica menstrual não é normal, nem sempre é normal. Existem dismenorreias primárias, mas isso é outro tema. Mas assim, a cólica menstrual que impactou a vida da paciente, a paciente, bolsa de água quente, fica de cama em posição tal. Assim, a gente tem que abrir o olho para isso, né? E até acho mais que às vezes não é normal para você e nem para sua filha, nem para sua irmã, nem para sua prima. Então, se às vezes a mulher, você recebeu essa informação agora, se você reconhece alguém nesse discurso, uma pessoa que desaparece da escola, uma pessoa que falta ao trabalho, então às vezes ela nem se queixa ou não falta, ela só fica de mau humor, porque quem tem dor tem mau humor. Então, reconhecer isso nas pessoas ao redor é uma questão de empatia e de cidadania, né? E oferecer informação, oferecer ajuda é muito importante. Sim, como, né, o tema principal seria os locais mais comuns acometidos, né, acho que basicamente a gente pensar nos órgãos pélvicos, obviamente na pelve feminina, e na parte posterior é mais comum do que na parte anterior. Anterior é perto da bexiga, posterior é perto do intestino. Então, principalmente, região reto-uterina, que a gente chama, atrás do útero, reto-cervical, atrás do colo do útero, ligamentos uterinos, principalmente os úteros sacros, e por vezes o septo reto-vaginal, vagina e até o intestino, certo? Até o Newton, o trabalho dele de mestrado, que está quase finalizado agora, ele até viu, né, nas pacientes nossas, aonde é mais prevalente, ele meio que bateu tudo isso aí, né? É isso aí. O local mais prevalente com um paciente com dispareunia é na região de septo reto-vaginal, parte entre o intestino e a vagina, e isso parece impactar até no jeito que vai responder. Então, porque tem, igual a gente falou, tem coisas que não são, que a endometriose por si só não explica. A endometriose causa outros mecanismos de dor além do foco, né? Então causa uma sensibilização periférica da dor, sensibilização central da dor, mecanismos de víscero-visceral, então aumento do tônus das vísceras, dos músculos e por aí afora. Então a endometriose é mais do que só cauterizar o foquinho, só tirar aquilo ali, né? Muito é uma mais doença complexo. Do corpo todo. É o que justifica muitas pacientes às vezes operarem e ainda continuarem sentindo dor mesmo sem o foco. Isso aí. A gente fala muito isso no consultório. Eu falo assim, olha, eu posso operar você, mês que vem você está com a dor igualzinha. Isso é uma coisa diferente. O tratamento da endometriose e da dor, né? São coisas bem diferentes. É isso aí. Perfeito. Olha, eu queria agradecer muito a participação de vocês aqui com a gente. Dizer que a gente continua com eles no nosso próximo episódio de podcast, em que a gente vai conversar sobre os tratamentos medicamentosos não usuais da endometriose. Se vocês gostaram de acompanhar, continue seguindo o nosso canal no YouTube e até o próximo.